De onde você é do Brasil? Eu sou de São Paulo, capital. Uhum. Nasci na capital quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos. A minha família fez um tour pelo estado de São Paulo. Nós moramos em algumas cidades. E depois trabalho? Trabalho do meu padrasto. Uhum. Né? Ele mudava de trabalho, a gente ia mudando também. E depois, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, eu voltei para São Paulo e lá eu fiquei até vir para cá. Uhum. Né? Eu vim para cá em final de 2009, 2009. 15 anos. Até que você tá bem recente, que você não tá tão antigo. Não tão E você fazia o que no Brasil? No Brasil, eu trabalhava numa construtora, porque eu fiz um curso de engenharia civil, Uhum. mas eu nunca gostei. Nem quando eu estava na faculdade. Meu pai me enganou para eu terminar a faculdade. Uhum. Como assim te enganou? Porque ele ia falando, se você... Primeiro ele falou assim, no primeiro ano eu falei, eu não quero mais fazer. Ele falou assim, mas o primeiro ano é básico, tal, quando começar as matérias de engenharia você vai gostar. Daí eu fiz o segundo ano, né? Uhum. Aí no segundo ano eu falei para ele, eu não quero fazer. Aí ele falou assim, olha, quem tem meia faculdade não tem nada, né? Então você já tá até aqui na metade e você termina. Já pega e termina. Aí ele falou para mim assim, se você terminar mais esse ano, eu vou te dar esse carro. Né, que era um Escort que ele tinha. Uhum. Aí eu fui lá, fiz mais aquele... Então ele foi me enganando até chegar no final. E eu me formei, fui trabalhar numa construtora, detestei. Você recebeu o carro? Ganhei o carro. Detestei trabalhar na construtora, daí eu passei no concurso do Banco do Brasil. Aí eu achei que eu, Tava falei, com a vida segurança. feita. Agora que eu tô no Banco do Brasil. E foi quando eu mais fui pobre na minha vida, quando eu trabalhava no Banco do Brasil. É mesmo? Uhum. Eu ganhava líquido R$540. Uau. Você era bancário ali? Eu trabalhava porque eu tinha um pouco de inglês, eles me colocaram numa agência internacional de importação e exportação. Entendi. E eu trabalhava lá das 10 às 4, só 6 horas, e ganhava R$540. O mês inteiro. Então foi 2 anos que foi E o salário era quanto, base? o salário era uns R$380. Uhum. E eu ganhava R$750, depois com os descontos dava 540. Uhum. Mas sabe que foi uma das melhores coisas que aconteceu comigo? Porque eu aprendi que a sua vida, a qualidade de vida sua, não é tanto pelo quanto você ganha, é o quanto você gasta. Uhum. Né? Então, se você gasta mais do que você ganha, você vai ter problemas. E eu tinha que contar as moedas. Uhum. Eu tinha que contar as moedas. Eu vendia o meu ticket de refeição para pagar a prestação do meu carro. Eu levava lanche, ou eu não comia nada, porque eram só 6 horas. E eu tinha que contar as moedas. Eu contava as moedas e eu não gastava, eu não comprava, eu me virava, a gente fazia comida em casa, minha mãe. E assim, eu aprendi a lidar com as minhas finanças depois quando eu não tinha dinheiro, não quando eu tinha. Foi um aprendizado, né? Foi uma das melhores coisas que aconteceu. De lá eu fui trabalhar numa consultoria financeira. Trabalhei 2 anos também. E essa consultoria financeira, ela era só de escolas particulares. Ela só cuidava da vida financeira das escolas particulares. Então tinha escola quebrada e tinha escola rica, assim, com as contas cheias de dinheiro. E eu consegui... E eu assistia às reuniões, né? Porque eu era o orçamentista, eu não era o consultor. O consultor era um homem lá que era assim, mais ou menos como a Mary Streep do Diabo Veste Prada. O homem era o diabo, né? Ele era o diabo que vestia Prada mesmo. Ele deixava todo mundo louco. E eu participava das reuniões e eu via as besteiras que as pessoas faziam. As escolas e as furadas que elas entravam e o que as escolas que tinham dinheiro faziam. Então aí também foi um aprendizado. E quando eu resolvi sair de lá, porque eu não aguentava mais esse homem, eu me despedi numa última reunião, que era uma das melhores escolas que tinha, e ele falou assim, você tem que se despedir do Renato, porque é a última reunião que ele vai participar. E as donas das escolas, não, mas por que tal? Você vai fazer o quê? Eu falei assim, eu quero dar aula. Eu quero dar aula de matemática. Eu falei, tá bom, vem trabalhar na minha escola. Ele ficou pé da vida. Ele ficou vermelho. Porque eu tava saindo de lá, ele não queria que eu trabalhasse com um cliente, né?
E comecei a trabalhar lá e fiquei na escola 9 anos até vir para cá. Caramba. Uau. Fiquei 9 anos. Mas você já tinha dado aula de matemática, alguma coisa assim? Tinha, quando eu estava na faculdade, eu queria fazer uma viagem para Fernando de Noronha. Eu não tinha dinheiro. Então eu trabalhava de dia e fazia faculdade de engenharia à noite. E eu trabalhava com meu pai, ajudava meu pai em um monte de coisas que ele fazia, mas eu tinha as tardes livres. Então eu comecei a pegar aula no estado, para dar aula de matemática no estado. Ganhava, sabe quanto ganhava? Ah. R$1 por hora aula. Nossa Até Senhora. giz eu comprei do meu bolso. E apagador. Cara, mas espera aí, mas você trabalhando pro Estado... Pro Estado, dando aula. Porque assim, quando o Estado não tinha... Naquela época, eu não sei agora, né? Quando o Estado não tinha dinheiro, não tinha professores, ele podia pegar estudantes. Então, podia ser estudante de qualquer coisa. Mas eles tentavam colocar o estudante para dar aula naquela área que ele estava fazendo. Então, tinha estudante de história dando aula de história. Então, eu era estudante de engenharia, eu dei aula de matemática, de geometria, dei aula de física. E aí, eu já juntando esses R$1 para fazer a minha viagem. Fiz a minha viagem. E depois, como eu já tinha experiência de dar aula de matemática, eu fui dar aula nessa escola. Foi um dos melhores empregos que eu já tive. Aí passou a ganhar bem. Nossa, eu saí de lá do escritório, eu sei até, posso falar o salário, né? Naquela época, no ano 2002, eu saí do escritório, eu ganhava 1.700. E eu comecei a trabalhar na escola para ganhar 3.000. Para trabalhar das 7 ao meio-dia. Meio-dia eu estava livre. Maravilha. Mesmo. Porque era uma escola particular de elite. Só tinha 13 alunos por sala. Uau. Entendeu? E era assim, filho de político, filho de artista. Então eu dava aula para filho de artista da Globo, políticos, empresários, médicos, doutores, E os alunos advogados. eram bacanas ou se achavam muito ali? Entrega o ouro aí, vai. Eles... Não. É sempre uma minoria, né? É uma minoria Certo. que é bullying, é uma minoria que Em qualquer lugar, né? é problemática. Então, assim, na grande maioria... E depois, como eu terminava meio-dia, eu comecei a dar aula particular à tarde. A gente não podia dar aula particular para aluno da nossa escola. Mas outras escolas chamavam a gente para dar aula particular. E eu comecei a dar aula particular para alunos de uma escola que era caríssima. E ali eu costumava dizer, né, que eram os pobres meninos ricos, né, porque eles ficavam sozinhos. Então, parte deles não aprenderem, não querer a escola tal, é porque eles estavam sempre sozinhos, na mão de empregados. O pai trabalhava demais, a mãe trabalhava demais, saía de manhã, não via o pai, não via a mãe, chegava à noite, quando o pai chegava já estava dormindo, ficava com os empregados, com as babás e tal. E aí eu começava a dar aula e fazer amizade, conversar, etc. E aí o aluno começava a melhorar e aí eu fiquei com alunos assim... Teve alunos que eu peguei na 5ª série, eu saí... Ele foi até o colegial comigo, estudando todos os anos, tendo aula particular. Que legal. E foi muito bom. Eu gostava. Aí já dava pra ir em Noronha várias vezes, né? Aí já dava. Não, aí eu fui pra França, fui pra Itália, fui pra um monte...